25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola de líderes. Uau! Glória a Deus. Dá uma baixadinha. Êxodo 25, versículo 1. Todos encontraram? Quem tem Bíblia aí? Glória a Deus. Quem não tem Bíblia, senta do lado aí de um crente. Glória a Deus. Êxodo 25 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis as minhas ofertas alçadas, e esta oferta alçada que tomareis dele, ouro, prata, cobre, pano azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas vermelhos, peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita? Glória a Deus. Tem uma senhora aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? Glória a Deus. Como nós vamos dizer, Igreja do Senhor. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos em uma festa de tabernáculos, né? E talvez você está perguntando, o que é isso? Essa dita festa de tabernáculos. Nessa hora, eu queria pedir para as mamães e para os papais pegarem seus filhotes que estão correndo pela lateral da igreja, no fundo da igreja, e que precisam estar com seus pais neste momento. Tinha criança lá na rua, correndo lá de fora. Então, eu preciso que os pais que têm filhos pequenos e grandes também estejam atentos. Amém? Eu dei ordem para os meus 12 e para a diaconia da igreja. Se o seu filho estiver correndo, ele vai ser levado até você, foto da cara, educadamente, gentilmente, até o seu bolinho, para você cuidar dele. Ok? Nós, infelizmente, ainda temos condição de colocar as crianças no espaço adequado. Então, eu peço, como eu tenho pedido a cada culto, a sua paciência. Amém? Então, me ajudem nesse processo, que muito em breve nós teremos um espaço adequado para eles, em nome de Jesus. E também pessoas cujo coração voluntariamente o Senhor mover para estar trabalhando em conformidade. Amém? Então nós vemos aqui nesse capítulo aonde o Senhor ele dá uma direção a Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai o Senhor fala com Moisés. O Senhor fala a Moisés que ele teria que construir um tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde o Senhor
haveria de se manifestar diante do povo. E a Bíblia diz que quem instituiu o tabernáculo foi o próprio Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem teve a ideia de igreja não foi o homem, foi Deus. O povo tinha saído do Egito, estava numa tremenda escravidão, e o Senhor com o braço forte tira o povo do Egito, das mãos de Faraó e da escravidão. E esse povo começa a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Mas no meio do deserto, o Senhor dá algumas orientações a ele. E a orientação foi: construa o tabernáculo. E quando nós olhamos para esse texto, o Senhor ele foi dando toda a orientação de como deveria ser construído o tabernáculo. O Senhor falou assim: quando você construir, Moisés, você vai pedir ao povo que eles tragam móveis velhos, você vai pedir para o povo trazer pano velho, roupa velha, vai trazer uma porta velha para colocar na igreja, no tabernáculo, traz uma tábua de madeirite que está espumada para colocar no meu tabernáculo. Foi isso que o Senhor falou? O Senhor falou: traga o melhor para o meu tabernáculo, porque no meu tabernáculo eu vou me apresentar no meio de vocês. Eu vou me apresentar no meio de vocês. Ou seja, Deus estava falando: façam o melhor, porque se eu sou o rei de vocês, aonde é que está a minha honra? E o povo se atentou àquela ordenança que Deus havia dado a Moisés. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a trazer tanto que Moisés teve que chegar e falar: para de trazer, porque a gente já tem demais. Sabe o que eu fico pensando? Como é que isso é possível? Um povo que estava escravo, oprimido nas mãos de Faraó, no meio do deserto, eles trazem o melhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que ainda que você esteja passando por desertos, você vai ter para entregar o melhor para o Senhor, porque a prosperidade do Senhor está sobre a sua vida e você vai ter o melhor. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou profetizando sobre a sua vida e você tem o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E esse povo, ele tinha saído do Egito, não tinha saído de qualquer maneira, eles tinham saído de lá ricos. Quando o Senhor nos tira de um cativeiro, o Senhor não nos tira de qualquer maneira, o Senhor nos deixa ricos. Quero dizer para você que está vivendo uma prisão na sua vida, essa prisão que Jesus já determinou a abertura dela, você vai sair daí para viver o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai viver o melhor de Deus. E aqui nesse texto diz que Deus deu essa ordenança. E uma outra ordenança que Deus deu ao seu povo na saída deste deserto, no momento que eles estavam passando por este deserto, eles moravam em tendas, no meio do deserto,
Não tem casa de bloco. No meio de um deserto, não tem condição de você levantar muro, paredes. Mas eles faziam tendas, cabanas, com folhagens como desse tipo aqui. E eles moravam dentro dessas tendas, porque eles se moviam. E quando eles chegam na terra prometida, o Senhor, Ele deu uma ordenança que se comemorasse a festa de tabernáculos, ou a festa das cabanas. Sucote significa cabana. Mas o que é que Deus, Ele queria ensinar ao seu povo com essa comemoração, e o que é que essa festa tem a ver conosco nos dias de hoje? A Bíblia diz que a festa dos tabernáculos é uma festa por estatuto perpétuo, ou seja, é uma festa do povo de Deus. Essa festa é minha e essa festa é sua, porque nós somos enxertados na videira verdadeira que se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a raiz de Davi. E se você faz parte, está enxertado nessa videira, forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. As festas bíblicas, elas têm uma significância profética para a nossa vida. E nós temos que entender qual é o significado dessa festa para a nossa vida e o que ela produz de resultados para as nossas vidas. Em Zacarias capítulo 14, diz que a família que não subisse a tabernáculo, não viria chuva sobre ela. A chuva, a água para esse povo, representava um símbolo de prosperidade sobre a vida deles. Porque como que eles iriam fazer uma colheita se não houvesse água, se não houvesse chuva sobre a vida deles? Se houvesse uma sequidão, teria um problema que nós estamos enfrentando aqui hoje em São Paulo, né? Tem que racionar, não pode lavar o quintal, né? A minha esposa, ela briga comigo porque ela quer lavar o quintal. Eu falo, não pode, mulher, senão nós seremos multados. Então, sem água, né? Tem uns varão que não toma banho, né? Fica um negócio meio esquisito. E assim vai ter outros que por opção, né, não tomam banho. Repreende esse espírito de sujeira em nome de Jesus, não me para. Mas o povo subia ao tabernáculo para agradecer aquele ano que o Senhor tinha entregado a ele e para semear para o próximo ano que viria. Ou seja, o povo vinha para festejar essa festa, agradecendo por aquilo que eles já tinham recebido. Só que agora eles não estavam mais no deserto, eles já estavam na terra prometida. Eles estavam numa terra onde agora eles estavam colhendo do melhor. Era cereais, era azeitona, era oliveira. Eles tinham de tudo do bom e do melhor. Glória a Deus! E eu quero profetizar que tudo de bom e de melhor está chegando para a sua vida. O ano de 2014 não acabou ainda, mas o ano de 2015 será melhor do que foi este ano para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, se você recebe como posse, se manifeste com a sua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Só que quando nós chegamos na bonança, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: é natural nos esquecermos de quem fez todas as coisas. Se tem uma coisa que o ser humano
ele é esquecido e ingrato. A ingratidão é algo que está na essência da carne, na essência do homem carnal. A ingratidão é uma moeda muito difícil de se receber. Como é difícil, né? Quando você alimenta alguém, ajuda alguém, e esse alguém depois olha para você, te apunhala pelas costas, sai falando mal de você. Como isso fere o coração nosso. Agora você imagina como fica o coração de Deus, que faz todas as coisas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não seja ingrato, meu irmão. Fala para ele de novo: não seja ingrato. Seja agradecido por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida. Você sabia que tem pessoas que só sabem reclamar de tudo na sua vida? Como foi o ano de 2014? Vixe, meu irmão, esse ano aqui foi só desgraça. Nós estamos numa festa, meu irmão. Numa festa de celebração, de alegria, de comunhão. É festa de nós contabilizarmos os benefícios do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E deixa eu te dizer, você tem motivo para se alegrar na presença do Senhor. E você na presença do Senhor, seja agradecido pela vida que Deus tem na sua vida. Seja agradecido, meu irmão. A Bíblia diz assim: tudo dai graças. Só que existem dois tipos de crente: o beija-flor e o urubu. O urubu, ele fica esperando morrer para subir a carniça e ir lá em cima da carniça. Mas o beija-flor, no meio de uma podridão tremenda, ele consegue buscar uma flor para extrair você coloca o néctar, uma cadeira ali o pólen daquela fazer uma flor. foto deles daqui de cima. Seja Na um hora crente na hora que beija-flor, a pessoa não seja bater essa foto. um crente urubu carniceiro, que só fica atrás de fofoca, de mentira, de confusão. Não seja esse tipo de crente. Seja o beija-flor, que se desvia das confusões, das contendas e se lembra de que Deus é bom e que Deus tem o melhor para mim e para você. Se você recebe essa palavra, eu aplaudo o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Festa dos tabernáculos. Eles tinham que entender que o momento que eles estavam lá atrás, eles não poderiam se esquecer do deserto que eles tinham passado e da fragilidade que eles tinham, porque morar numa tenda, morar numa cabana, representa uma fragilidade. Se bater um vento muito forte, derrubava. Se o sol viesse escaldando, as cores secavam. Só que Deus permitiu que eles passassem por aquele deserto para ensinar para o seu povo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, aprenda a depender de Deus.
Deserto é lugar de você depender de Deus. E esse povo tinha que aprender a depender de Deus no meio do deserto. E sabe o que aconteceu? A cabana que era frágil, que era delicada, no meio do deserto, o Senhor trouxe suprimento para eles em todos os níveis. Talvez esse ano para você foi um ano que você falou: nossa, que deserto, que luta, que aflição para minha casa, para minha família. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele guardou e tem guardado a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ele tem guardado tudo está no controle e nas mãos do Senhor. Tudo está no controle. Tudo. As fragilidades, tudo está no controle. Em São Paulo, quando se comemora a festa dos tabernáculos, os judeus que fazem parte da cultura judaica, eles colocam do lado de fora do terraço tendas do lado de fora do terraço, morando em apartamentos ou até mesmo dentro das suas casas. Eles colocam para do lado de fora e eles ficam ali durante 7 dias. Ficam morando dentro daquela tenda. Sabe para quê? Para não se esquecer que um dia eles passaram pelo deserto e o Senhor, com a sua infinita graça e a sua infinita misericórdia, os livrou no meio do deserto, trazendo sobre eles a cobertura, a proteção e a provisão sobre a vida deles. Esse é o símbolo profético sobre as nossas vidas. Deus, Ele tem nos guardado, tem nos livrado em todo o tempo. Tem guardado as nossas famílias, tem livrado a nossa casa. E nós temos que ser agradecidos por tudo que Deus faz por nós. O Senhor vai te levar para lugares altos. Meia dúzia já recebeu, tá vendo só? O Senhor vai te levar para lugares altos. O Senhor vai te dar o melhor. Mas não se esqueça da onde Ele te tirou. Você sabia que tem líder que se esquece que ele não era ninguém? Discípulo que ele se esquece que ele não era ninguém. Chegou destruído, enfermo, quebrado, rachado. Tem alguém assim que chegou assim? Levanta a mão aí. Eu cheguei assim. E o Senhor me tratou, me limpou, me cuidou, me deu comida, me deu oração. E agora eu não posso morder ele não, viu? Mas o ser humano, ele tem essa tendência a se esquecer do que Deus fez por ele. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar porque olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Eu vou largar. O deserto, ele veio para testar e mostrar quem nós somos diante de Deus. Será que nós estamos por aquilo só que Ele pode oferecer a nós? Ou será que nós estamos por quem Ele é? Você serve a Deus por aquilo só que Ele pode te dar? Ou por aquilo que Ele é na sua vida? Sabe qual é o bem mais precioso que você já recebeu e qual você não pode se esquecer? Se chama salvação. Glória a Deus! Se Deus não fizesse nada,
Senhor me entregou um bem precioso. A minha família. Obrigado, Deus. Quem pode agradecer ao Senhor pela sua família? Esse povo todo se movia naquele deserto com as suas famílias. Era o pai, a mãe, os filhos, o vô, a avó, a sogra. Minha sogra é uma bênção, né? Graças a Deus. Mas esse povo se movia. Se você não tem uma sogra assim, ore mais. E esse povo se movia nesse deserto com a sua família. E um bem precioso que o Senhor nos entregou foi a nossa família. E eu, vendo esse texto, esse contexto no geral, semana passada todos sabem que eu me acidentei juntamente com a minha família, né? Quem não sabia, levante a mão. Todos sabiam, né? Semana passada nós saímos da escola das crianças, passamos no mercado e saindo do mercado, minha casa dá 2 minutos do mercado até a minha casa. E chegando 2 ruas abaixo da minha casa, estava eu, minha esposa, o Isaac, a Vitória e também a Jair. E nós subindo aquela rua, um carro desgovernado veio na nossa direção, perdeu o freio, segundo a mulher que estava dirigindo o veículo. E naquele instante eu vi o carro vindo na minha direção e eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu fiz foi pisar o pé no freio, parar e esperar a colisão vir na minha direção. E naquele momento estava ali a minha família toda no carro. Foi muito difícil, porque a mulher desceu desgovernada e não foi uma pancada qualquer. Ela estava mais ou menos a uns 60 km e 80 km por hora. Quem viu meu carro viu o tamanho do estrago que foi feito no meu carro. E como era pertinho, nós estávamos sem cintos. Você não espera que algo desse vai acontecer a caminho da sua casa. E a pancada tão forte, e a minha esposa do lado bateu a cabeça no para-brisa do carro, o airbag acionou do carro, ela bateu a cabeça. O Isaac, que está aí, 10 pontos na testa, a Vitória bateu a cabeça, a Jair bateu o joelho, ela também bateu o joelho. E graças a Deus eu fiquei ileso de qualquer coisa, até mesmo para poder acalmar minha família. Graças a Deus o Senhor deu um grande livramento para nós naquele dia. E eu fiquei muito agradecido a Deus. Sabe que você tem um bem precioso, a sua família. Aquele dia, talvez eu poderia ter perdido a minha esposa, eu poderia ter perdido meus filhos, mas o
Senhor foi bom e Ele guardou nossas vidas. Glória a Deus! Agradeça ao Senhor pela família que Ele tem te dado. Não espere perder aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para você valorizar o bem que Deus te deu, que é a sua família. No ano de 2014, eu posso dizer que o Senhor ele foi muito bom comigo só por conta deste milagre. Eu tenho motivos hoje para estar celebrando essa festa, porque eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você e toda a sua casa vão servir ao Senhor em nome de Jesus. Satanás, ele não vai roubar os sonhos, os projetos de Deus sobre a sua vida. Se por um caminho ele vier, por 7 ele baterá em retirada. Glória a Deus! Alguns podem dizer assim, mas por que Deus permitiu isso? Será que o bispo estava em pecado? Tem gente que pensa assim. Eu também, lendo a palavra de Deus, eu fiquei pensando, será que Daniel estava em pecado quando ele foi jogado na cova dos leões? Será que Sadraque e Mesaque, eles estavam em pecado? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha de fogo? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide se posicionar diante de Deus e fazer a diferença, Satanás ele vai vir te afrontar. Mas saiba que o Deus Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, Ele é teu escudo, Ele é teu protetor. E ainda que você passe no meio de uma cova, ainda que você passe pelo fogo, ainda que você entre na água, ainda que você passe por essa situação, o Senhor Deus ele vai estar com você. Ele é o Deus que te livra, Ele é o Deus que te guarda de toda a afronta de Satanás sobre a sua vida. E por isso eu louvo e exalto o nome do Senhor. Tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. Você poderia falar, mas o carro é um bem material, o bem mais precioso está aí do seu lado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, você é precioso, meu irmão. Você faz parte também da minha família. Porque nós somos um com o Senhor. Esse irmão faz parte da sua família. Não se esqueça daquilo que Deus ele pode fazer por você, daquilo que Ele tem feito por você e daquilo que Ele fará por você em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor e exaltar e glorificar o nome dele. Festa dos Tabernáculos. Nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E se Satanás pensou que ia paralisar, ele não paralisa. Quarta-feira, em Cotia,
se estabeleceu a base de Cotia para a glória de Jesus. Mas a palavra do Senhor, que vidas serão lançadas naquele território para a honra e a glória do nome de Jesus. O propósito central são vidas que serão alcançadas pela minha vida e pela sua vida. Hoje, sabe quem é o tabernáculo do Deus vivo? Quem é o tabernáculo do Deus vivo? Você é o tabernáculo do Deus vivo, e é onde você se envolve. A glória de Deus, ela se envolve com você. A glória e a presença do Espírito Santo, ela se envolve com você, porque você é o tabernáculo do Deus vivo. Você é o tabernáculo do Deus vivo. Você é o condutor da glória de Deus. E para onde você se mover, a glória de Deus, ela também vai se mover. A festa do tabernáculo tem as suas significâncias e o resultado profético das nossas vidas. Seja agradecido, meu irmão, por tudo que o Senhor ele fez por você. Eu queria que nessa hora, você que tem a sua família com você aí hoje, se ponha de pé em nome do Senhor Jesus. E você que não tem a sua família aqui na igreja ainda, você vai se unir a um irmão nessa hora. O seu discipulador, se você estiver por aí. Porque nós vamos fazer um agradecimento ao Senhor. Eu queria que você se unisse com o seu filho nessa hora. Se você estiver aí, aonde está minha esposa e o Isaac? Estão aí? Foi arrebatada? Pode não, estou aqui ainda. Glória a Deus. Alguém pode me responder onde está minha esposa? Ah, legal. Glória a Deus. Aqui meu filho, aqui meu sobrinho também. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa hora, eu queria que você agradecesse ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor pelos seus filhos. Agradeça ao Senhor por esse ano de colheita sobre a sua vida. Talvez não tenha sido da forma que você esperou, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso que te dá chuva, Ele vai trazer sobre a sua vida dias melhores. Se até aqui você tem motivos para chorar, hoje eu quero te convidar a você agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Comece a ter olhos por aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Talvez você viva momentos difíceis dentro da sua casa.
Mas eu quero dizer para você, seja agradecido, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar a sua história hoje. Um clamor, ele faz toda a diferença. Um clamor, Deus, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado diante da presença dele. Eu quero convidar você a fechar seus olhos por um instante e você orar agradecendo ao Senhor, porque apesar de toda a minha fragilidade, o Senhor, Ele continua nos guardando e nos levando. Apesar dos meus erros, apesar dos teus erros, Ele continua nos amando, Ele continua nos levando, nos guardando. Olha o Senhor pela sua casa, pela sua família. Olha o Senhor e peça ao Espírito Santo: Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pela minha família. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha casa, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Espírito Santo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor. E Senhor Jesus, depois de ti, Pai, eles são um tesouro precioso, Pai, que o Senhor confiou nas minhas mãos. Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, por Senhor, Pai, ter nos guardado, pelo Senhor ter nos lembrado. Obrigado, Senhor Jesus, por cada família, Pai,
Glória a Deus. Quando nós estávamos vindo para cá, eu olhei para ele assim, e eu falei assim: 7 dias atrás, essa hora, eu estava no hospital. E todo o meu desejo era estar na casa do Senhor. Eu cheguei em casa e falei: se o bispo estivesse aqui, nós íamos para a igreja agora para agradecer a Deus que estamos vivos. Eu quero dizer para você, não há lugar melhor de se estar do que nesse lugar. E aí eu lembrei, porque eu ainda estou um pouco, fiquei muito em choque, porque a gente quer mostrar força para as crianças, que o Isaac entrou num estado de choque muito grande na hora. E a gente, tudo que a gente queria era mostrar para eles que nós estávamos bem, nós estávamos juntos. E ali nós vimos o valor da nossa família, porque eles queriam separar a gente na hora, porque o bispo tinha que ficar para resolver os problemas do carro, e eu tinha que ir para o hospital com o Isaac, com a Vitória, e eles queriam separar a gente. Eu lembro que o Isaac abriu a porta do carro da mulher e falou: eu não quero ir ser meu pai, porque eu quero ficar com minha família. E ali tudo que a gente queria era ficar junto. A gente se abraçou depois do acidente e a gente queria ficar junto. Tudo que a gente queria. A gente esqueceu do carro, a gente esqueceu dos machucados, a gente esqueceu de tudo. E tudo que a gente queria era ficar perto um do outro. E de lá pra cá nós não fomos mais os mesmos. E eu falei pra ele vir pra cá, que quando eu vi aquele carro vindo, a única coisa que eu consegui falar foi: eu vou morrer agora. E eu entreguei pro Senhor minha vida. Aí quando eu vi que eu estava viva, aí eu corri para pegar os meus filhos. Mas o primeiro sentimento que veio em mim era que eu ia morrer. Eu me vi morrer naquela hora. E hoje estou aqui para verdadeiramente dizer quão grande é o meu Deus. O meu Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Verdadeiramente nós podemos declarar quão grande é o Deus. Acima de todas as suas dificuldades, você precisa entender o quão grande é o seu Deus. Talvez você esteja passando por momentos que você até pense: eu vou morrer agora. Mas você vai ver a mão poderosa do Senhor. Eu quebrei o para-brisa do carro, e quando eu olho para aquele carro, eu falo assim: como eu pude ter quebrado isso e estar do jeito que eu estou. Está quebrado, e eu só senti depois de 2 dias que eu passei a mão na cabeça. Falei: ai, eu bati a cabeça. Esse é o nosso Deus. Nós passamos na fornalha, no vale da sombra da morte, mas não fomos atingidos, e assim será sobre a sua vida. Você não será atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido, porque nós somos a menina dos olhos de
Deus. Mal nenhum nos causará. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor por estar na igreja. Eu já amo estar na igreja, sempre amei. Mas aquele dia eu estava com pressa. Vamos rapidinho tomar um banho, comer alguma coisa para mim ir na igreja. E não consegui chegar e eu me senti muito triste porque eu não consegui chegar na igreja. E quando eu vejo as pessoas, eu chego mais tarde, ir para a igreja, me entristece. Porque aqui, quando eu cheguei aqui hoje, eu senti uma segurança, eu senti paz. E eu falei, como é gostoso saber que nós temos um pai que tem uma casa, que eu posso ir todos os dias se eu quiser, só para ter relacionamento com ele e sentir essa proteção. Você tem um pai, esse pai tem uma casa, e essa casa é a casa dele. Todas as vezes que você entra aqui, você está guardado, protegido, e ainda que você passe por situações, você sinta que é o fim. Eu não sabia se o Isaac estava cego, se não estava. Ele só gritava e falava meu olho. Mas quando ele falou, mãe, eu estou enxergando, eu falei, Senhor, então, por mais que você fale, o fim acabou. O Senhor fala, calma, isso é só um susto. Amém? Eu quero dizer para você que o que você está passando é só um susto. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por estar viva, Senhor, com saúde, Senhor, com força, para lutar, Senhor, pelo teu reino, para conquistar, para promover o teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, eu te amo e te agradeço por todos os benefícios da minha vida. E obrigado por mais este livramento. Nosso louvor e te agradecer. Em nome de Jesus. Seja agradecido. Eu sempre ministro algo aos meus discípulos. Eu falo para eles o seguinte: você às vezes acha que a coisa está ruim, mas tome cuidado, porque ela pode ficar pior. Tem pessoas que falam assim, pode ficar pior que isso? Deixa eu te dizer uma coisa, pode ficar pior. Se você não tiver uma convicção em Deus, você pode perder as preciosidades que Deus tem para a sua vida.